Os próprios discípulos de Jesus, vendo um cego de nascença, perguntaram para Jesus: quem pecou para que este nascesse cego? E esta pergunta para nós reflete a seguinte: será que as doenças que nós vivenciamos na nossa vida são uma punição de Deus? E esta resposta nós vamos encontrar, pelo menos poder pensar nela, ouvir o que Jesus respondeu no texto do Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos estar lendo os primeiros 7 versículos deste capítulo. E eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Portanto, João capítulo 9, versículo 1 a 7, diz assim o texto: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então nós estamos diante de um milagre de Jesus que curou um cego de nascença. Mas o que nós queremos tomar atenção neste dia, no devocional deste dia, foi para a pergunta dos próprios discípulos de Jesus, que perguntaram: Rabi, ou mestre, como é que funciona esse negócio desta maldição, deste problema de uma doença, de uma criança que nasceu deformada, cego? Mas eles não perguntaram uma pergunta em aberto sobre todos os enfermos. Veja este detalhe. Eles perguntaram: esse cego, né? Esse aqui, Rabi, quem pecou, foi este? E estavam apresentando diante daquele homem, ou foram os seus pais? E Jesus respondeu à pergunta como lhe foi feita: não foi nem este, nem os seus pais. Agora, vou fazer um parênteses aqui, eu com você. Será que este homem não era um pecador? Não tinha nascido na herança de pecado de Adão? Ou nunca e jamais tinha cometido nenhum pecado, apesar de ser cego? Será que isso impede a pessoa de pecar no seu coração, nas suas palavras? Claro que não. Será que os seus pais em nenhum momento pecaram? Talvez até um pecado que no nosso julgamento humano a gente dizia: olha, isso é tão terrível que pode, né, Deus vai punir, Deus há de punir. Algumas pessoas ensinam uma doutrina errônea, não bíblica, chamada maldição hereditária, como que um pecado de um pai ou de um avô pode traspassar a próxima geração e ser pago ou ter que ser perdoado a nível de uma outra geração. Mas Deus estipou isso e disse: a alma que pecar, essa mesma morrerá. Ou seja, a nossa punição diante de Deus é por causa do nosso pecado e pela nossa decisão de aceitar ou não a graça de Deus, o evangelho de Deus, no caso de hoje que vivemos no tempo da graça. Aqui está Jesus. Ele foi questionado sobre este homem e, para nossa surpresa, ele respondeu: nenhum dos dois. Nem ele pecou, nem seus pais. Veja, volto a dizer, eu perguntei para você e eu me perguntei a mim: será que ele não havia pecado? Claro que ele pecou, mas não foi o pecado dele que causou a cegueira. E ele não está cego por causa do pecado dele. Isso é o que Jesus está dizendo. Ele não está cego por causa do pecado dos seus pais, porque foi essa pergunta dos seus discípulos. Então, vamos entender com as palavras próprias. Este homem aqui, fulaninho que está lá, não está cego por causa do pecado dele. Ele não está cego por causa do pecado de seus pais, como uma maldição hereditária. Não. Aí Jesus diz: este aqui está assim nesta condição, para que se manifestem neles as obras de Deus, porque convém que eu faça. Então, na sabedoria e na soberania de Deus, aquele homem apareceria no caminho de Jesus, cego de nascença, e Jesus o curaria. Deus já sabia, pré-ciência. Pré-ciência.
Deus, na dimensão da eternidade, já conhece todas as coisas que eram, que são e que haverão de vir. É por isso que nós temos em mãos a revelação do Apocalipse, porque para Deus isso já é passado. Agora, este assunto, para entender assim, é complicado para a nossa mente humana, que estamos presos na dimensão do tempo. Mas aqui a gente toma uma entradinha neste sentido. Então, ele não está cego nem por causa do pecado dele, nem por causa do pecado do pai, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. E Jesus o curou. A obra de Deus foi manifestada. O cego de nascença foi curado e causou um bafafá, que a gente vai estar apreciando em outros textos mais adiante. Mas é isso que aconteceu. Agora, terminamos aqui perguntando, e os demais? As doenças demais? Por que é que acontece a enfermidade, então? Será que é resultado direto do meu pecado, se eu me enfermar do meu pecado? Ou uma maldição, tem câncer por causa de uma maldição da minha mãe ou da minha avó, meu avô e coisas como essa? Biblicamente, não. O pecado em Gênesis, quando entrou na humanidade, quando o pecado por Adão e Eva, por Adão entrou um pecado, diz a palavra, no mundo, na pessoa humana, e por isso foram feitos todos pecados, pecadores, nascemos no pecado de Adão. Ora, lembra-se que Deus disse para Adão o seguinte: no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Isso. Ora, e aí vem a nossa pergunta. Quando Adão comeu do fruto, eu te pergunto e pergunto a mim, ele morreu na mesma hora? E a resposta seria, parece que não. Mas Deus não estaria mentindo, ele disse, no dia que comerdes, certamente morrerá. Então, houve uma morte. A primeira coisa que nós aprendemos num estudo da Bíblia é que a morte que aconteceu ali foi uma morte espiritual, que a Bíblia chama de morte espiritual, separação espiritual de Deus. Teve que haver regeneração, paz, justificação para com Deus, para que Adão pudesse voltar a ter comunhão com Deus, porque o pecado separava o homem de Deus. Então, esse é um conceito que a gente aprende ao estudar a Bíblia, ao conhecer a palavra de Deus. Então, a morte espiritual entrou no mundo, essa separação de Deus do espírito do homem, em relação ao Espírito de Deus, aconteceu no Gênesis. Mas a minha pergunta é, e a morte física? Porque nós conhecemos, entendemos que tem que ter havido ali. Até porque a palavra de Deus logo depois, ele diz, você é pó e para um pó te tornarás. Lembra disso? Não existia este conceito antes da queda, mas isto veio como punição, como maldição da queda, a morte. Mas Adão, diferente de Ananias e Safira, que caiu duro diante de Pedro, Adão não caiu duro morto ali por ter pecado. Mas o que aconteceu? Será que ele não morreu naquele mesmo momento? Como eu vejo, as células, a estrutura física do homem, o pecado entrou na estrutura espiritual e física do homem. E a primeira célula se degenerou. É porque naquele momento Adão, que foi criado em estatura perfeita, começou a envelhecer. Depois de alguns meses, a primeira ruga começou a aparecer. A pele começou, depois de muitos anos, a pele começou a ficar mais mole, mais flácida. Os seus órgãos degenerando pela idade. Mas se ele permanecesse sem pecado, ele estaria na estatura perfeita, inclusive fisicamente. Mas como o pecado e a morte, o pecado entrando no homem causou essas três realidades que hoje, por causa da tecnologia e da ciência, nós entendemos mais claramente a degeneração celular, a mutação celular e a disfunção celular a nível de células no nosso corpo. Nós todos sabemos que somos formados, desta pleiade de células. Nossas células, elas têm disfunções, ou seja, algumas funcionam mal. Algumas pessoas, por exemplo, perdem bebê. Por quê? Porque não vinga o feto, porque na geração, na gestação, aquela célula veio defeituosa e não vingou aquele bebê, a vida do bebê. Então aquilo se desfaz,
né? E foi um problema de mutação celular ou de disfunção celular. Então nós vemos alguns que são bebê ainda por causa de uma disfunção celular, já tem problema antes do nascimento no coração. Outros é na velhice, mas todo esta mácula, esta disfunção, este problema no corpo do ser humano é um evento, é uma maldição do pecado na humanidade. Não é porque você ou fulano ou ciclano, é parte da humanidade e caminha, ele gira abertamente numa naturalidade biológica que Deus determinou. Não é para um, não é porque um é maldito que nasceu assim, não é porque aquela criança ou aquele pai, né, tem uma maldição sobre ele que a criança nasceu deformada ou deficiente de maneira alguma. Nós, como humanidade, estamos pagando, como humanidade, o preço do pecado em nós. Agora, o que Deus ofereceu para nós foi a saída da punição da morte espiritual. Todos nós passaremos por esta vida, concordando ou não com o que a Bíblia diz, entendendo ou não entendendo assim, todos nós vamos nascer e vamos envelhecer, vamos ter as nossas dificuldades de saúde e vamos falecer um dia, a não ser que Jesus venha antes, nós sejamos arrebatados, é o único caso que seria diferencial. Fora disso, nós vamos envelhecer e vamos vir a falecer. Né? No entanto, se nós encontrarmos o caminho de Deus, nós vamos encontrar a vida espiritual. E quando este corpo se desfizer, aleluia, nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Então, o que acontece com os demais enfermos? Nós todos como humanidade, não é que Deus coloca um ou outro, ou uma maldição de um pecado de um pai ou de um avô vai passar, não é para uma geração por causa disso, não. Claro que a criação no mundo espiritual maligno vai trazer frutos na mente daquela criança, etc. Se Jesus entrar naquela casa, entrar naquele coração, vai necessitar libertação e tudo isso, mas não é pela maldição hereditária. Nosso pecado hereditário vem de Adão e a partir dele houve na biologia humana a morte. Entrou. E é por isso que desde Adão ele começou a envelhecer. Como o pecado era recente lá, eles viviam muitos anos. E também o ambiente que eles viviam, mas mesmo pelo tempo que o pecado entrou na humanidade. E essa degeneração se acelerou cada vez mais, também por causa da nossa vida, o estilo de vida e uma série de coisas que nós consumimos, a maneira que nós vivemos. Tudo isso acelerou para a degeneração do ser humano e a realidade celular é uma verdade. Nós crescemos, nós chegamos a uma idade onde tudo está desenvolvido e depois a gente começa a ir para baixo, degenerar. Mas por causa dessas mutações e disfunções celulares, até como bebê, até no ventre ou até como criança, pode ter havido alguma dessas disfunções e não é que Deus propositadamente disse esse, a não ser que Deus tenha um propósito como para aquele homem ele tinha. E se Deus, para a minha enfermidade, para a sua enfermidade, tiver o propósito que permitiu para glorificar o seu nome, aí vamos dar glória a Deus, porque no tempo certo ele sarará para que o nome dele seja glorificado, até porque mesmo os sarados, até o ressuscitado do Lázaro voltou a morrer. Amém? Então nós seremos sarados de uma coisa para glorificar o nome do Senhor, mas acabaremos os nossos dias de qualquer maneira. Aleluia, porque é assim a vida do homem, mas bem-aventurado é aquele que tem a sua salvação e a sua vida eterna garantida, porque pode confiar em Deus, que no dia que este corpo cai aqui, nós entraremos nos portões, na presença do nosso Deus para sempre. Amém.